Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de dar sua nota, de 0 a 10. Agora, aproveite a história. As portas de vidro da Sterling Enterprises brilhavam sob o sol da manhã, refletindo os rostos apressados de centenas de funcionários que atravessavam o saguão como formigas marchando em direção à sua rainha. Entre eles estava Sophia Bennet, 27 anos, segurando um café morno em uma mão e uma carta de demissão na outra. Seu blazer azul marinho estava levemente amassado, lembrança da noite anterior, e o som dos saltos batendo no chão de mármore marcava o mesmo ritmo do seu coração acelerado. Era isso. Depois de 3 anos se esgotando até o limite, ela havia decidido. Acabou. As luzes frias do andar executivo zumbiam acima dela quando saiu do elevador. O estômago se revirava. Sophia havia ensaiado esse momento 1000 vezes na cabeça. Entre, entregue a carta, saia, simples, limpo, sem drama. Mas as mãos suavam e o copo de café tremia ligeiramente. No fim do corredor, a sala de canto se erguia como uma fortaleza. Atrás das paredes de vidro fosco estava Alexander Hayes, 32 anos, o CEO que transformara a Sterling Enterprises do nada em um império bilionário. Frio, implacável, impossível de agradar. Pelo menos era o que todos diziam. Sophia tinha seus próprios motivos para acreditar nisso. 3 anos ficando até tarde, pulando almoços, reescrevendo relatórios à meia-noite. E para quê? Um aceno de cabeça. Talvez um obrigado seco, se tivesse sorte. Estava exausta. E quando, na noite anterior, sua irmã ligou chorando porque Sophia perdera mais um jantar em família, algo dentro dela simplesmente quebrou. Nenhum emprego valia a própria sanidade. Ela parou diante da porta e bateu 2 vezes. O som ecoou no silêncio como um tambor anunciando guerra. Entre! A voz dele era firme, controlada, quase sem emoção. Sophia empurrou a porta e entrou. Alexander estava atrás da imensa mesa, olhos presos na tela do computador, os dedos digitando sem pausa. Nem sequer levantou o olhar. Típico. Sophia pigarreou. Senhor Hayes, preciso falar com o senhor. Um momento, sem desviar o olhar, sem reação. A raiva subiu como vapor sob pressão. Aquilo era exatamente o motivo de sua decisão. Para ele, ela não era uma pessoa. Era apenas mais uma engrenagem na máquina perfeita que ele comandava. Finalmente, Alexander parou de digitar. Levantou os olhos. O olhar, frio, cinzento, cortante, encontrou a dela. Senhorita Bennet, o que deseja? Sophia deu um passo à frente. A carta amassou entre seus dedos. Estou pedindo demissão. Com efeito imediato. Por um instante, algo mudou no rosto dele. Surpresa. Verdadeira. As sobrancelhas se uniram enquanto ele se recostava na cadeira, observando-a como se tivesse acabado de ouvir algo impossível. Você está... o quê? Pedindo demissão? Saindo? Indo embora. Chamem do que quiserem, respondeu, colocando a carta sobre a mesa com firmeza. Acabou. A mandíbula dele se contraiu. Pegou a carta, leu rapidamente e a colocou de volta sobre a mesa, com calma calculada. Isso é... inesperado. Sophia soltou uma risada amarga. É mesmo? Ela retrucou, a voz trêmula de raiva. Porque eu tenho sobrevivido no automático há meses, e você nem percebeu. Ou percebeu e simplesmente não se importou. Os olhos dele escureceram. Eu me importo com o trabalho que você faz. O trabalho, não comigo. Só o trabalho. Sophia balançou a cabeça e a voz começou a subir. Você faz ideia do que é trabalhar para você? Você exige perfeição. Mas nada nunca é bom o bastante. Eu fico até tarde, pulo refeições, cancelo planos com a minha família. E para quê? Um salário? Um título vazio? Alexander se levantou, e sua altura projetou uma sombra sobre a mesa.
Se você se sentia assim, deveria ter dito algo. Eu deveria ter dito algo? A voz de Sofia se quebrou, a raiva e a frustração transbordando como uma represa estourada. O senhor não convida exatamente ao diálogo, não é, senhor Reis? Mal olha para mim quando estou na sala. Sou só mais uma funcionária para você. Isso não é verdade. Então, o que eu sou? A pergunta ficou suspensa no ar, cortante, desafiadora. Alexander abriu a boca, mas não disse nada. Seu rosto era uma máscara indecifrável. O coração de Sofia batia descompassado. Ela havia falado demais, revelado demais. Virou-se para ir embora, mas a voz dele a deteve. Sofia, espere. Ela congelou, a mão na maçaneta. Ele nunca a chamara pelo primeiro nome. Não vá, por favor. Aquela palavra, por favor. Soou estranha a vinda dele, como se não fosse parte de seu vocabulário. Sofia se virou devagar, os olhos marejados. Por quê? Por que eu deveria ficar? Alexander hesitou. Sua habitual confiança parecia vacilar. Porque eu não quero que você vá. Isso não é um motivo. É sim. Ele contornou a mesa, aproximando-se. A voz agora era quase um sussurro. Havia algo de vulnerável ali. Você tem razão. Eu não falo o bastante, não demonstro o bastante. Mas você não é só mais uma funcionária, Sofia. Nunca foi. O ar pareceu sumir dos pulmões dela. Do que você está falando? Alexander passou a mão pelos cabelos escuros, o rosto tenso. Eu sou péssimo nisso. Nisso o quê? Em falar. Em expressar qualquer coisa que não envolva relatórios trimestrais ou margens de lucro. Mas a verdade é, eu percebo tudo em você. O jeito que morde o lábio quando está concentrada. O modo como canta baixinho, achando que ninguém está ouvindo. E como sempre traz café para mim, mesmo quando eu não peço. O coração de Sofia disparou. As palavras dele pareciam irreais. Você percebe isso? Como eu não perceberia? Ele deu mais um passo à frente, a voz rouca, quase um sussurro. Você é a única pessoa neste prédio que não tem medo de mim. A única que me desafia. A única que me faz querer ser melhor. A mão de Sofia tremia. Sem pensar, ela arremessou o copo de café. O tempo pareceu desacelerar. O líquido morno voou pelo ar. A tampa se soltou e uma onda marrom atingiu Alexander em cheio no peito. O silêncio foi absoluto. O café escorria pela camisa branca e pela gravata cara. Ele ficou imóvel, olhos arregalados. Sofia levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, eu não quis. Alexander olhou para baixo, depois para ela. E então, para o total espanto de Sofia, ele riu. Não um riso educado, mas uma risada verdadeira, profunda, que iluminou o rosto frio do CEO pela primeira vez. Sofia ficou olhando para ele, completamente sem chão. Alexander Reis estava rindo. O homem que nunca sorria, que nunca demonstrava emoção, estava ali, encharcado de café, rindo como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu sinto muito. Eu não estava pensando. Ela gaguejou, vermelha de vergonha. Ele tirou a gravata, ainda sorrindo. Não, tudo bem. Acho que eu mereci essa. Você com certeza mereceu, murmurou ela, e logo se arrependeu. Ele soltou outra risada enquanto desabotoava a camisa arruinada. Você sempre joga bebidas nos seus chefes quando pede demissão? Só nos que me enlouquecem. Justo. Ele jogou a camisa na cadeira e pegou uma nova no armário atrás da mesa. Sofia se esforçou ao máximo para não reparar no jeito como os ombros dele se moviam, nos músculos sutis sob a camiseta. Concentra, Bennett. Concentra. Quando ele voltou, agora vestido com uma camisa limpa, seu olhar estava diferente, mais suave, mais humano. Eu falei sério, Sofia. Eu não quero que você vá. Ela cruzou os braços, ainda abalada.
Então por que nunca disse nada? Por que nunca me tratou como se eu importasse? Porque eu sou um idiota. Ele disse isso com tanta sinceridade que ela quase riu. Eu construí essa empresa mantendo as pessoas à distância, sem deixar ninguém chegar perto demais. Mas com você, ele fez uma pausa, a mandíbula tensa. Com você é diferente. Diferente como? Você me assusta. Sofia piscou, confusa. Eu te assusto? Sim, porque quando você está por perto eu não consigo focar. Não consigo pensar direito. E isso me apavora, porque passei a vida inteira no controle. Mas perto de você, eu perco tudo. O coração dela martelava no peito, acelerado demais. Alexander, eu... Antes que pudesse terminar, a voz da assistente ecoou pelo interfone. Sr. Reis, sua reunião das 9 está aqui. Ele soltou um suspiro irritado, a frustração visível no rosto. Diga que vou demorar alguns minutos. Mas, senhor... Rachel, por favor. Havia firmeza na voz dele, mas também um toque de desespero. Certo. O interfone se calou. Sofia se mexeu desconfortável. Você tem uma reunião. Eu devo ir. Número. Ele atravessou a sala em 2 passos, parando a poucos centímetros dela. Não até me ouvir. Ela levantou o queixo, o coração disparado. O que mais há para dizer? Tudo. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pequena caixa de veludo. O ar pareceu desaparecer. O que é isso? O motivo de eu ter te chamado aqui esta manhã. Ele abriu a caixa. Dentro, um coanel de diamante me brilhava, espalhando pequenos arco-íris pelas paredes. As pernas de Sofia quase cederam. Você enlouqueceu? Talvez. A voz dele era rouca, carregada de emoção. Mas estou com isso há 2 semanas, tentando descobrir como fazer. Como te dizer que você é a única pessoa que me faz sentir que sou mais do que uma máquina? Que quando estou com você, eu lembro o que é ser humano. As lágrimas começaram a arder nos olhos dela. Alexander, eu sei que é repentino. Sei que fui péssimo em mostrar o que sinto. Mas, Sofia, eu não quero que você fique apenas como minha funcionária. Quero que fique como minha parceira. Em tudo. As mãos dela tremiam, a mente girando. Você está me pedindo em casamento agora? Depois de eu ter te jogado café? Ele sorriu, aquele sorriso raro e devastador que fazia o mundo dela parar. Especialmente depois de você ter me jogado café. Isso só provou que você não vai embora sem lutar. E eu preciso de alguém que lute. Alexander deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Alguém que me desafie. Alguém como você. A visão de Sofia ficou turva pelas lágrimas. Ela não sabia se ria, chorava ou gritava. Aquilo era o último desfecho que imaginava quando entrou naquele escritório. Eu não sei o que dizer. Diga sim. A voz dele estava rouca, sincera. Diga que vai me dar uma chance de provar que eu não sou o CEO frio e sem coração que todos acham que eu sou. Diga que vai me deixar passar o resto da vida compensando cada vez que não te disse o quanto você significa para mim. A voz dele falhou nas últimas palavras. Foi ali que Sofia viu a vulnerabilidade, o medo. Aquele homem poderoso, intocável, estava apavorado com a possibilidade de ela dizer não. Ela olhou para o anel, depois para ele. A razão gritava que era loucura. Ninguém se casa com o chefe logo depois de jogar café nele. Mas o coração dizia outra coisa. Você está falando sério? Completamente. E se disser não, eu vou respeitar. Mas eu precisava tentar. Não podia deixar você sair por aquela porta sem saber o que sinto. Sofia enxugou as lágrimas, rindo de nervoso. Você é impossível. Eu sei. Você me deixa absolutamente louca. Também sei disso. E ainda assim está me pedindo em casamento depois de 3 anos mal trocando palavras comigo? Ele se aproximou,
levantando a mão para tocar o rosto dela com delicadeza. Estou te pedindo em casamento porque passei 3 anos me apaixonando por você e sendo covarde demais para admitir. O ar sumiu dos pulmões dela. Você me ama? Mais do que já amei qualquer coisa na vida. As palavras atingiram Sofia como uma onda. Toda a raiva, toda a frustração, todo o cansaço simplesmente se dissolveram. Ela o viu de verdade pela primeira vez. Não o CEO implacável, não o chefe impossível. Apenas Alexander, imperfeito, vulnerável, humano. Sofia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo, e quando os abriu, sorriu. Sorte sua que eu não trouxe uma xícara cheia de café. Isso quer dizer que... Sim, ela riu entre lágrimas. Sim, eu vou me casar com você, seu homem impossível, irritante e maravilhoso. O alívio no rosto dele foi quase cômico. Ele a puxou para os braços, segurando-a como se ela pudesse desaparecer a qualquer segundo. Sofia se entregou ao abraço, os dedos agarrando a camisa dele, respirando o cheiro de perfume caro misturado ao leve aroma de café derramado. Obrigado, ele sussurrou contra o cabelo dela, por não desistir de mim. Sofia se afastou só o suficiente para encará-lo, um brilho travesso nos olhos. Ainda não me agradeça. Você tem muito o que compensar. Ele sorriu, o olhar cheio de promessa. Eu vou passar todos os dias provando que mereço você. Ótimo, porque eu vou guardar minha carta de demissão como seguro. Ele riu, encostando a testa na dela. Fechado. A notícia do noivado se espalhou pela Sterling Enterprises como fogo em palha seca, embora não da maneira que Sofia esperava. Alexander quis manter tudo em segredo no início, até entenderem como lidar com as complicações de um relacionamento dentro da empresa e a curiosidade inevitável do público. Mas segredos sempre escapam. Tudo começou sutilmente. Um olhar cúmplice de Rachel, a assistente de Alexander, quando Sofia passou por sua mesa na manhã seguinte. Depois, um murmúrio entre 2 analistas que parou abruptamente assim que ela entrou na copa. Na hora do almoço, os rumores já estavam voando pelos corredores. Você ouviu? A Bennett e o Hayes estão juntos. Impossível. Ele não sai com funcionárias. Eu ouvi que ela jogou café nele e ele pediu ela em casamento na hora. Isso é loucura. Será mesmo? Você já reparou no jeito que ele olha para ela? Sofia tentou ignorar. Enterrou-se no trabalho, desviando o olhar de qualquer um que parecesse curioso demais. Mas era difícil. Cada reunião parecia um espetáculo, cada conversa uma análise. Alexander, por outro lado, parecia inabalável, e isso só tornava tudo pior. Ele caminhava pelos corredores com a mesma confiança de sempre, acenava brevemente para os funcionários e conduzia os negócios como se nada tivesse mudado, exceto quando estavam sozinhos. Aí, tudo tinha mudado. Numa noite tranquila, depois que quase todos já tinham ido embora, Sofia se viu novamente em seu escritório. Mas dessa vez o ar era outro, mais leve, mais íntimo. As luzes da cidade brilhavam através das janelas que iam do chão ao teto, lançando um brilho dourado sobre o ambiente. Alexander estava diante do vidro, as mãos nos bolsos olhando para o horizonte. Você está pensando demais de novo, disse Sofia, encostada no batente da porta. Ele olhou por cima do ombro, um leve sorriso surgindo nos lábios. Como você sabe? Porque aparece uma ruguinha bem aqui. Ela se aproximou e tocou o espaço entre as sobrancelhas dele. É o seu sinal. Ele segurou a mão dela e a levou aos lábios, depositando um beijo suave na palma. Eu estava pensando em como tudo isso é surreal. Nós. Surreal bom ou surreal ruim? Bom. Definitivamente bom. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a pela cintura. Ainda espero que alguém apareça e diga que estou sonhando. Sofia apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o som calmo e constante de seu coração. Se você está sonhando, então eu também estou.
Ficaram assim por um tempo, abraçados no silêncio confortável que só existe entre duas pessoas que se entendem sem precisar falar. Então Alexander quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um sussurro. Eu quero fazer isso direito, Sofia. Não quero que pensem que estou me aproveitando da minha posição ou que você está comigo por causa do meu cargo. Quero que vejam que isso é real. Ela levantou o olhar para ele. Então vamos mostrar. Mostrar como? Sendo nós mesmos, sem esconder, sem fingir. Se alguém tiver um problema com isso, é problema deles, não nosso. Ele a observou por um instante, o olhar indecifrável. Você faz parecer tão simples. Por que é? Ela colocou as mãos no rosto dele. Eu te amo, Alexander Hayes, e não me importo com o que os outros pensam. Os olhos dele se suavizaram. Ele inclinou-se e a beijou. Um beijo terno e urgente, como se tivesse medo de que ela desaparecesse e se soltasse. Quando se afastaram, ofegantes e sorrindo, Sofia arqueou uma sobrancelha. Então, sobre aquele anel? Alexander riu, puxando a caixinha de veludo da gaveta. Já estava me perguntando quando você ia pedir. Ele deslizou o anel no dedo dela e Sofia olhou, deslumbrada. É lindo. Você é linda. Ela revirou os olhos, as bochechas coradas. Você é um romântico incurável. Só por você. Na manhã seguinte entraram juntos no prédio, sem esconder, sem fingir. Apenas juntos. As reações foram imediatas, cabeças se viraram, sussurros pipocaram. Alguém até deixou cair uma pilha de papéis. Sofia sentiu a mão de Alexander pousar gentilmente em suas costas, um gesto silencioso, firme. Ela ergueu o queixo e continuou andando. Quando chegaram ao andar executivo, metade da empresa já sabia. Ao meio-dia, todos sabiam. E ao fim do dia, Sofia percebeu algo importante. Ela não se importava. Podiam sussurrar, podiam especular. Ela tinha Alexander e ele tinha ela. Isso era tudo o que importava. Mas nem todos ficaram felizes com a notícia. Uma semana depois, Sofia se viu cara a cara com Victoria Lang, diretora de operações da empresa, e uma das amigas mais antigas de Alexander. O encontro aconteceu numa sala de reuniões privada, e desde o momento em que Victoria fechou a porta, Sofia soube. Aquilo não seria uma conversa amigável. Então, começou Victoria, braços cruzados, encostada na mesa, você e Alexander. Sofia a encarou, firme. Sim, eu e Alexander. Os lábios de Victoria se contraíram numa linha fina. Você entende como isso parece, não entende? Parece duas pessoas apaixonadas. Ou parece uma funcionária que viu uma oportunidade e aproveitou. A mandíbula de Sofia se contraiu. Se você tem algo a dizer, Victoria, diga logo. Muito bem. Victoria se aproximou, a voz fria como gelo. Eu conheço Alexander há 15 anos. Vi ele construir esta empresa do zero. E em todo esse tempo nunca o vi perder o foco. Até você aparecer. O coração de Sofia acelerou, mas sua voz permaneceu firme. Eu não sou uma distração. Não é? Ele te pediu em casamento depois que você pediu demissão. Isso não é exatamente comportamento racional. Isso se chama ser humano. Algo que talvez você devesse tentar de vez em quando. Os olhos de Victoria faiscaram. Estou tentando protegê-lo. De quê? De mim? Sofia balançou a cabeça incrédula. Eu não sou o inimigo aqui. Você não o conhece como eu conheço. Está certa. Sofia deu um passo à frente, a voz firme, cortante. Eu o conheço como o homem que fica acordado até às 3 da manhã, aperfeiçoando apresentações porque tem medo de falhar. Como o homem que doa anonimamente para instituições de caridade, mas nunca fala sobre isso. Como o homem que tem tanto medo de ser vulnerável, que construiu muralhas tão altas que nem ele consegue escalar. E eu o conheço como o homem que me ama. Não porque sou conveniente, não porque sou uma oportunidade, mas porque ele me escolheu,
E eu o escolhi também. Victoria a fitou em silêncio. Algo brilhou em seu olhar, algo difícil de definir. Aos poucos, sua expressão suavizou. Você o ama? Mais do que qualquer coisa? Sofia assentiu, sem hesitar. Victoria suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tá bem. Me desculpe, é só que já vi pessoas se aproveitarem dele antes. Não queria que isso acontecesse de novo. Não vai acontecer, eu prometo. Victoria assentiu e, para surpresa de Sofia, esboçou um leve sorriso. Ele tem sorte de ter você. Sofia retribuiu o sorriso. Eu também tenho sorte de tê-lo. Planejar um casamento enquanto comandavam uma empresa bilionária se mostrou mais complicado do que qualquer planilha de lucros. Sofia logo descobriu que a definição de simples de Alexander era bem diferente da dela. A gente podia só ir ao cartório, sugeriu uma noite enquanto estavam no apartamento dele, cercados por revistas de casamento e amostras de cores deixadas pela animada cerimonialista. Alexander levantou os olhos do laptop, franzindo a testa. Cartório? Você quer se casar no cartório? Não fala assim, parece até que é uma prisão, riu Sofia. É prático, rápido, sem complicações. Ele fechou o laptop e a puxou para o colo, o olhar brincalhão. Sofia Bennett, esperei 3 anos para te dizer o que sinto. Não vou apressar o casamento. Mas tudo isso, ela apontou para o caos ao redor, é demais. Eu não preciso de um bolo gigante, 500 convidados ou um vestido que custa mais do que meu carro. O que você precisa então? Você. Só você. O olhar dele se suavizou e ele beijou a testa dela. Então vamos fazer um acordo. Casamento pequeno, amigos e família próximos, em um lugar que signifique algo para nós. Ela inclinou a cabeça. Tipo onde? Há um jardim fora da cidade, respondeu Alexander, a voz mais suave. Minha mãe me levava lá quando eu era criança. É calmo, lindo e reservado. O coração de Sofia apertou. Isso soa perfeito. Ótimo. Ele sorriu, aquele sorriso raro, desarmado, que ainda fazia o estômago dela dar voltas. Porque eu já reservei o lugar. Você o quê? Sofia deu um leve tapa no braço dele. Alexander Hayes, você acabou de me manipular para concordar com você? Talvez. Ele sorriu completamente sem arrependimento. Mas funcionou. Ela tentou fingir irritação, mas falhou miseravelmente, dissolvendo-se em risadas. Você é impossível. E você me ama mesmo assim. Infelizmente. Ele a beijou, lento, doce, e por um instante todos os pensamentos sobre planejamento de casamento desapareceram. O jardim era exatamente como Alexander havia descrito. Escondido entre as colinas fora da cidade, era um mar de rosas em flor e caminhos de pedra que levavam a um pequeno gazebo com vista para um lago cristalino. No dia do casamento, o céu estava de um azul tão puro que parecia uma bênção. Sofia estava em uma salinha da casa principal do jardim, diante do espelho. O vestido, seda marfim, simples e elegante, fluía como água. As mangas de renda delicada e o decote nas costas davam-lhe um ar etéreo. O cabelo, preso num coque solto, deixava algumas mechas caírem sobre o rosto. Ela mal se reconhecia. Você está linda, disse Emma, sua irmã, ajustando o véu. Sofia sorriu, já sentindo as lágrimas ameaçarem. Não acredito que isso está acontecendo. Acredite. Emma apertou a mão dela. Você merece tudo isso. Uma batida suave na porta. O pai de Sofia apareceu sorrindo. Pronta, querida? O mais pronta que posso estar. Ele ofereceu o braço e ela o aceitou, o coração acelerado. Caminharam pelo caminho coberto de pétalas em direção ao gazebo, onde um pequeno grupo de convidados os aguardava. Mas Sofia só via uma pessoa. Alexander estava ali, sob o gazebo, absurdamente elegante em um terno preto sob medida.
As mãos entrelaçadas à frente, o maxilar tenso, ele estava nervoso. Mas quando seus olhares se encontraram, tudo ao redor desapareceu. O rosto dele se suavizou e todo o medo de Sofia simplesmente sumiu. Aquilo era certo. Era o lugar onde ela deveria estar. O pai dela colocou sua mão na de Alexander e o calor daquele toque, firme e seguro, fez tudo se encaixar. O celebrante começou a falar, mas Sofia mal ouviu as palavras. Estava hipnotizada por Alexander, pelo modo como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando chegou a hora dos votos, Alexander limpou a garganta. Sua voz saía rouca, trêmula. Sofia, eu não sou bom com palavras, você sabe disso. Mas preciso que saiba de uma coisa. Antes de você, eu não acreditava no amor. Achava que era distração, fraqueza. Mas você provou que eu estava errado. Você me mostrou que amar não é perder o controle. É encontrar alguém por quem vale a pena ser vulnerável, alguém por quem vale a pena lutar. E eu vou lutar por você, todos os dias, pelo resto da minha vida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia e ela nem tentou contê-las. Alexander, respirou fundo. Uma vez você me disse que eu te assustava. Bem, você também me assusta, porque te amar significa confiar em você com todas as partes de mim, as confusas, as quebradas, e isso é apavorante. Mas também é a melhor coisa que já fiz. Ela sorriu entre as lágrimas. Então eu prometo continuar te desafiando, continuar jogando café em você quando merecer. Uma risada suave escapou. E te amar com tudo o que eu sou. Alexander riu, os olhos brilhando, apesar de tentar disfarçar. O celebrante sorriu. Pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Alexander não hesitou. Puxou Sofia para os braços e a beijou, e o mundo explodiu em aplausos. Mas Sofia não ouviu nada. Estava ocupada demais, se apaixonando ainda mais pelo homem que, de algum modo, se tornara o centro do seu universo. A vida de casada, Sofia descobriu, era ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que imaginara. A parte fácil era estar com Alexander, acordar ao lado dele todas as manhãs, compartilhar cafés da manhã preguiçosos de domingo, adormecer entrelaçada a ele. Esses momentos eram pura magia. A parte difícil era encarar a nova realidade no trabalho. Apesar das garantias de Alexander de que nada mudaria profissionalmente, tudo havia mudado. Sofia não era mais apenas uma funcionária. Era a esposa do CEO, e isso trazia um novo tipo de complicação. Alguns colegas tornaram-se exageradamente simpáticos, tentando ganhar pontos com ela. Outros ficaram distantes, assumindo que ela só estava ali por causa do sobrenome. E havia ainda os que a desprezavam abertamente, certos de que ela havia dormido até o topo. Sofia tentava ignorar os rumores, mergulhando no trabalho com ainda mais dedicação. Chegava cedo, saía tarde e garantia que tudo o que tocasse fosse impecável. Mas por mais que se esforçasse, os sussurros continuavam. Certa tarde, ouviu 2 colegas conversando no corredor. Deve ser bom ser casada com um chefe. Ela nem precisa se esforçar mais. Sofia cerrou os punhos e seguiu andando, fingindo que não ouvira. Mas as palavras a queimavam por dentro. Naquela noite, durante o jantar, mal falou. Alexander percebeu na hora. O que foi? Nada. Sofia. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Fala comigo. Ela suspirou, largando o garfo. As pessoas no trabalho acham que só tenho meu cargo por causa de você. Isso é ridículo. Você conquistou esse posto. Eu sei disso, mas eles não sabem. E não importa o quanto eu trabalhe. Sempre vão me ver como sua esposa primeiro e funcionária depois. O maxilar de Alexander se contraiu. Quer que eu fale com alguém? Com quem? Com a empresa inteira? Ela balançou a cabeça. Isso só vai piorar. Então o que você quer? Honestamente, não sei. Ela massageou as têmporas exausta.
Talvez eu devesse pedir demissão. Não. A voz dele saiu firme, sem espaço para discussão. Você não vai sair. Não por causa deles. Mas, Alexander, você é uma das melhores pessoas naquele prédio, Sofia. E não vai fugir só porque alguns inseguros não aguentam ver alguém talentosa e casada comigo. Ela o encarou, surpresa com a convicção nos olhos dele. Você realmente acredita nisso? Claro que acredito. E se alguém tiver um problema com isso, que venha falar comigo. Sofia sorriu, sem conseguir evitar. Meu protetor feroz, como sempre. Na semana seguinte, Alexander convocou uma reunião geral da empresa. Sofia ficou no fundo da sala sem entender por que haviam pedido sua presença. Alexander subiu ao palco. Sua presença bastou para silenciar a multidão. Imagino que muitos de vocês tenham notado algumas mudanças recentes, começou ele, a voz firme, especificamente sobre o meu relacionamento com Sofia Bennett. Reis, corrigiu Sofia baixinho, apenas os mais próximos ouviram. Ele sorriu de leve. Sofia Reis. Tem havido especulação, rumores, e estou aqui para esclarecer tudo. O silêncio era absoluto. Sofia é minha esposa, isso é verdade. Mas ela também é uma das pessoas mais talentosas e dedicadas desta empresa, continuou Alexander, a voz firme ecoando pelo auditório. Muito antes de estarmos juntos, ela já se destacava no que fazia. Suas ideias contribuíram para alguns dos nossos projetos mais bem-sucedidos. A dedicação dela é incomparável. E quem duvidar disso pode revisar o trabalho dela pessoalmente. Ele fez uma pausa, o olhar percorrendo a sala. Mas quero deixar algo muito claro. Disse com a autoridade que fazia até os executivos mais experientes endireitarem a postura. Né? Eu não vou tolerar nenhum tipo de discriminação ou falta de respeito com ela ou com qualquer pessoa aqui, por causa de relacionamentos pessoais. O que importa nesta empresa é mérito, resultados, e Sofia entrega os dois. Se alguém tiver um problema com isso, minha porta está sempre aberta. O silêncio foi absoluto. E então, de algum canto, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e mais outro. Em segundos, a sala inteira explodiu em aplausos. Sofia sentiu as lágrimas queimando os olhos. Alexander desceu do palco e foi direto até ela, ignorando as centenas de olhares fixos. Tomou sua mão. Tudo bem? Perguntou em voz baixa. Ela apenas assentiu sem conseguir falar. Ele apertou a mão dela com ternura. Ótimo. Porque agora somos uma equipe, em tudo. Depois daquela reunião, algo mudou. Nem todos mudaram de opinião de imediato, mas os sussurros cessaram. As pessoas começaram a tratá-la com o respeito que ela merecia, e aos poucos, Sofia voltou a se sentir ela mesma. Os meses passaram, o trabalho estabilizou, o relacionamento deles se fortaleceu. E Sofia percebeu algo importante. Ela estava feliz, de verdade, completa. Numa tarde qualquer, enquanto caminhavam pelo parque perto do penthouse, Alexander parou de repente. O que foi? Ela perguntou. Nada. Ele se virou segurando a cintura dela. Só estava pensando. Pensando em quê? Em como eu sou sortudo. Ela riu baixinho. Está ficando sentimental na velhice. Eu tenho 32. Um ancião. Ele sorriu puxando-a para mais perto. Mas falando sério, eu nunca achei que teria isso. Isso o quê? Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Alguém que enxerga além do CEO e ama o homem por trás disso tudo. O coração de Sofia apertou. Alexander, eu sei que não sou fácil de amar. Sou teimoso, viciado em trabalho. E, bem, emocionalmente constipado. Ela caiu na risada. Emocionalmente constipado? É verdade. Ele sorriu resignado. Mas mesmo assim você me ama. E isso é a coisa mais extraordinária que já me aconteceu. Sofia ergueu as mãos e segurou o rosto dele.
Você tem razão. Você é teimoso, viciado em trabalho e, sim, às vezes emocionalmente constipado. Mas também é gentil, brilhante e surpreendentemente engraçado quando se permite ser. E eu amo cada parte de você, até as que me tiram do sério, principalmente essas. Ele a beijou, devagar, profundo, e ela derreteu nos braços dele. Quando se afastaram, Sofia sorriu. Além disso, alguém precisa manter seu ego sob controle. Alexander riu. Considere o cargo vitalício. Eles voltaram para casa de mãos dadas, conversando sobre tudo e sobre nada. E enquanto Sofia olhava para o homem ao seu lado, aquele que havia sido seu chefe impossível, e agora era seu marido igualmente impossível, percebeu algo. Ela não mudaria nada. Nem o café jogado, nem o pedido de casamento dramático, nem os boatos no escritório, porque tudo aquilo a tinha trazido até ali, até ele. E isso valia tudo. 6 meses depois do casamento, Sofia descobriu algo inesperado. Estava grávida. Ela encarou o teste nas mãos, o coração batendo tão forte que achou que Alexander ouviria do outro cômodo. 2 linhas cor-de-rosa, claras como o dia. Meu Deus! Sussurrou, sentindo as pernas tremerem. Ela vinha se sentindo estranha havia semanas. Enjoos pela manhã, exaustão ao meio-dia, crises de choro por qualquer coisa. Sofia tinha colocado a culpa no estresse, mas aparentemente seu corpo tinha outros planos. Sofia? A voz de Alexander atravessou a porta do banheiro. Está tudo bem aí? Que tudo bem, respondeu com a voz mais aguda do que pretendia. Só me dá 1 minuto. Ouviu os passos dele se afastarem. Respirou fundo, tentando se acalmar. Um bebê. Eles iam ter um bebê. O pânico e a alegria se chocavam dentro dela como ondas. Eles nunca haviam conversado seriamente sobre filhos, apenas menções vagas de um dia. Mas um dia tinha acabado de chegar bem antes do previsto. Quando abriu a porta do banheiro, Alexander estava sentado na beira da cama, o rosto marcado pela preocupação. O que está acontecendo? Você tem agido estranho a semana toda. Nada. Eu estou bem. Ele se levantou, aproximando-se. Seja o que for, você pode me contar. Ela mordeu o lábio, a mão indo instintivamente para o ventre. Então, antes que pudesse se arrepender, estendeu o teste. Alexander olhou para o objeto, depois para ela, depois de volta para o teste. Isso é... Você está grávida? Ela assentiu. Sim, estou grávida. Por um longo momento ele ficou imóvel, sem piscar, sem respirar. Apenas olhando para o teste como se fosse explodir a qualquer instante. O estômago de Sofia afundou. Fala alguma coisa, por favor. Ele engoliu em seco, a voz rouca. Nós vamos ter um bebê. Sim. Meu Deus. Quando levantou o olhar, os olhos dele já estavam marejados. Nós vamos ter um bebê. Antes que ela pudesse reagir, ele a envolveu nos braços, erguendo-a do chão e girando-a no ar. Sofia gritou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Alexander a colocou de volta no chão, segurando seu rosto com as 2 mãos. Você está grávida. Vamos ser pais. Aparentemente você não está com medo. Apavorado, ela admitiu, mas também incrivelmente feliz. Ele beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Eu não acredito nisso. Vamos ter um bebê. Você continua repetindo isso. Estou processando. Ele sorriu, aquele sorriso garoto e sincero que sempre derretia o coração dela. Isso é tudo para mim. Passaram o resto da noite nos braços um do outro, falando sobre nomes, quartinhos e todas as coisas que precisariam resolver. E em algum momento, entre risadas e planos, Sofia percebeu. Era exatamente ali que ela devia estar. A gravidez, no entanto, não foi nada fácil. Os enjoos matinais atingiram Sofia como um trem desgovernado, deixando-a pálida e exausta. Alexander virou uma mistura de marido e mãe superprotetora, o que era ao mesmo tempo adorável e irritante.
Você precisa comer alguma coisa, insistiu uma manhã, oferecendo um prato de torradas. Sofia o encarou do sofá, enrolada num cobertor como um burrito. Se você enfiar essa torrada na minha cara mais uma vez, eu vou jogá-la em você. Alexander arqueou uma sobrancelha. Você tem um hábito preocupante de jogar coisas em mim. Só quando você merece. Ele pousou o prato e se sentou ao lado dela, afastando uma mecha de cabelo do rosto da esposa. Eu só estou preocupado com você. Eu sei. Ela suavizou o tom, encostando no toque dele. Mas eu estou bem, juro. Você não está bem. Vomitou 3 vezes hoje. Isso é normal, infelizmente. Ele franziu o senho, claramente ainda sem se convencer. Sofia pegou a mão dele e a colocou sobre a barriga ainda lisa. Estamos bem, tá? O rosto dele se desfez em ternura. Alexander se inclinou e beijou o ventre dela. Ei, pequenino, pega leve com a sua mãe, tá bem? As lágrimas vieram aos olhos de Sofia. Malditos hormônios, murmurou, rindo entre soluços. Desculpa. Ele olhou para cima, alarmado. Eu disse alguma coisa errada? Não. Sofia enxugou as lágrimas, rindo entre soluços. É só que você vai ser um pai incrível. Os olhos de Alexander brilharam. Espero que sim. Vai ser, confia em mim. Com o passar dos meses, a barriga de Sofia cresceu, e junto veio a superproteção de Alexander. Ele insistia que ela diminuísse o ritmo no trabalho, o que a deixava furiosa. Alexander, eu estou grávida, não morrendo. Eu sei, mas você precisa descansar. Eu estou descansando, trabalhando de casa. Isso não é descansar. Ela lançou um olhar mortal. Se você tentar me colocar de repouso, eu peço o divórcio. Ele sorriu. Ameaça vazia. Você me ama demais. Apesar das provocações, Sofia secretamente adorava o cuidado dele. Alexander ia a todas as consultas médicas, fazia 1000 perguntas e lia cada livro sobre paternidade que encontrava. Uma noite, ela o encontrou no quarto do bebê, montando o berço com uma expressão de concentração quase heróica. Precisa de ajuda? Perguntou, encostada na porta. Não, eu consigo. Ele apertou um parafuso, mas o painel lateral balançou. Talvez. Sofia riu, se aproximando com seu andar de pinguim. Deixa eu ver as instruções. Eu não preciso de instruções. Alexander suspirou, derrotado. Tá bom, toma. Juntos terminaram o berço. Sofia sentou-se no chão, exausta, mas feliz, observando enquanto Alexander colocava um ursinho de pelúcia dentro. Ficou perfeito. Ele se sentou ao lado dela, puxando-a para perto. Tudo está perfeito. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Sabe, há 1 ano eu estava pronta para largar tudo e nunca mais te ver. Melhor decisão que você nunca tomou. É, a melhor decisão que eu nunca tomei. Quando Sofia entrou em trabalho de parto, Alexander simplesmente entrou em colapso. Tudo começou às 3 da manhã, quando a bolsa estourou e encharcou os lençóis. Alexander sentou-se num pulo, os olhos arregalados. O quê? O que está acontecendo? Eu acho... Ela gemeu quando uma contração a atingiu. Eu acho que chegou a hora. Hora? Hora de quê? Hora de... Ah, meu Deus! Ele saltou da cama, tropeçando nos próprios pés. O hospital! A gente precisa ir para o hospital! Cadê minhas chaves? Cadê seus sapatos? Alexander, calma. Calma? Ele andava de um lado para o outro, desesperado. Você está em trabalho de parto e quer que eu fique calmo. Mesmo com dor, ela riu. Você deveria ser o calmo da relação. Eu não tô calmo. Eu tô... morrendo. Você não é quem está tendo o bebê. Ponto justo. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ok. Ok. A bolsa do hospital. Onde está a bolsa do hospital? No armário do corredor. Ele saiu correndo e voltou segundos depois com a bolsa e os sapatos dela. Peguei. Vamos.
Chegaram ao hospital, e Sofia tinha certeza de que Alexander quebrou umas 3 leis de trânsito no caminho. As 12 horas seguintes foram um borrão de contrações, respiração ofegante e um Alexander cada vez mais apavorado. Você tá indo muito bem, amor, ele repetia, apertando a mão dela. Ela o fulminou com o olhar em meio a mais uma contração. Você fez isso comigo. Eu sei, desculpa. Você tem sorte que eu te amo. Eu sei disso também. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o bebê chegou. Uma menina, minúscula, perfeita, e berrando como se o mundo inteiro precisasse saber que ela existia. Sofia a segurou nos braços pela primeira vez, as lágrimas escorrendo sem controle. Oi, meu amor. Oi. Alexander ficou ao lado da cama, olhando para o bebê com pura admiração. Ela é perfeita. Ela é nossa, sussurrou Sofia. Ele estendeu a mão, tocando de leve os dedinhos minúsculos da filha. A bebê imediatamente agarrou o dedo dele, e o rosto de Alexander se desfez em emoção. Meu Deus, Sofia! Ela está segurando minha mão. Sofia riu exausta, mas delirantemente feliz. Ela gosta de você. Eu amo ela, disse Alexander, olhando para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu amo tanto essa menininha. Eu também. Eles a chamaram de Grace, Grace Amélia Reis, e desde o momento em que veio ao mundo, ela já tinha os dois completamente rendidos àquele dedinho minúsculo. Alexander se revelou exatamente o tipo de pai que Sofia sabia que ele seria, atencioso, carinhoso e, às vezes, completamente perdido. Certa noite, Sofia acordou com o choro de Grace. Ela começou a se levantar, mas Alexander já estava lá, pegando o bebê nos braços. Eu cuido dela, sussurrou. Volta a dormir. Do leito, Sofia observou enquanto ele andava pelo quarto, embalando Grace e cantarolando baixinho. O coração dela quase explodiu de ternura. Você nasceu para isso, murmurou. Ele olhou por cima do ombro, sorrindo, cansado. Ela tem seus olhos e seu péssimo senso de horário. São 3 da manhã. E tem a sua teimosia. Anotado. Sofia deve ter cochilado, porque quando abriu os olhos, o sol já entrava pelas janelas. Ela foi até o quartinho do bebê e encontrou Alexander dormindo na poltrona de balanço, com Grace aninhada no peito. Os dois roncavam baixinho, em perfeita sinfonia. Ela pegou o celular e tirou uma foto, o coração tão cheio que parecia não caber no peito. Aquilo era tudo. Voltar ao trabalho depois da licença maternidade foi mais difícil do que Sofia imaginava. Ela sentia falta de Grace a cada segundo, ligando para casa de hora em hora. Alexander, por outro lado, reduziu drasticamente sua carga de trabalho, determinado a passar o máximo de tempo possível com a filha. Você não precisa fazer isso, disse Sofia uma noite. Preciso sim, respondeu ele, dando uma madeira para Grace. Eu perdi tanto tempo construindo essa empresa. Não vou perder isso aqui também. E a empresa? Vai ficar bem. Ele sorriu para Grace, que o observava com olhos curiosos. Ela não vai ser pequenininha para sempre. E eu não quero olhar para trás e perceber que troquei esses momentos por mais algumas horas no escritório. Os olhos de Sofia marejaram. Eu te amo. Eu também te amo. Ele levantou o olhar, o sorriso se suavizando. Amo vocês duas. Grace soltou um balbúcio, como se concordasse. Meses viraram 1 ano e, de repente, Grace já andava pela cobertura, espalhando brinquedos por todo canto. Alexander dominou a arte de trabalhar de casa, conduzindo reuniões com Grace no colo, o que sempre rendia risadas da equipe. Desculpem, dizia ele quando a garotinha aparecia no vídeo. Minha assistente é extremamente exigente. Ninguém se importava. Na verdade, isso o tornava ainda mais humano. O CEO frio e implacável havia se transformado em um pai dedicado, e as pessoas o respeitavam mais do que nunca por isso. Uma noite, enquanto os três brincavam de blocos no chão, Sofia olhou para Alexander.
Quem diria, hein? Dizer o quê? Que acabaríamos assim. Ela gesticulou ao redor. Casados, pais, felizes. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Melhor café que eu já levei na cara. Ela riu. Você nunca vai superar isso, vai? Nunca. Grace derrubou a torre de blocos e soltou uma gargalhada. Os dois se viraram para ela, e Alexander a pegou no colo, fazendo-a rir ainda mais. Você é uma bagunceira, sabia? Disse ele. Igualzinha à sua mãe. Sofia sorriu. Ela vai ser imparável. Ótimo, respondeu ele, olhando para Sofia com os olhos cheios de ternura. Igual aos pais dela. 2 anos depois, a vida havia encontrado um ritmo confortável. Grace era um redemoinho de energia, curiosa, falante e incansável. Sofia havia sido promovida a vice-presidente, um cargo conquistado com pura determinação e resultados incontestáveis. E Alexander, bem, ele continuava sendo Alexander, determinado, focado, mas agora com um olhar mais doce, um sorriso mais fácil. Numa manhã de sábado, Sofia acordou e percebeu que o lado dele na cama estava vazio. Franziu a testa, vestiu o hobby e desceu as escadas. Encontrou Alexander na cozinha fazendo panquecas, enquanto Grace, de pijama, estava sentada no balcão com farinha no nariz. Estamos fazendo café da manhã, anunciou Grace orgulhosa. Eu estou vendo isso. Sofia beijou o topo da cabeça da filha. Está ajudando o papai? Sim. Quebrei os ovos. Alexander levantou uma tigela cheia de cascas. Muito entusiasmada. Sofia conteve o riso. Eu percebi. Tomaram café juntos, espremidos em volta da ilha da cozinha. Grace falava sem parar, sobre borboletas, desenhos e o universo. E no meio daquela bagunça deliciosa, Sofia sentiu uma onda de pura paz. Aquela era a vida dela agora, caótica, imperfeita. Perfeita demais. Mais tarde, Alexander sugeriu que visitassem o jardim onde haviam se casado. Grace nunca estivera lá, e ele queria mostrar o lugar. É lindo, contou a filha, cheio de flores. Os olhos de Grace brilharam. Posso pegar algumas? Se for bem cuidadosa. O jardim estava exatamente como Sofia lembrava, um mar de cores e perfume. Grace correu à frente gargalhando, o som ecoando entre as flores. Cuidado! Gritou Sofia, embora soubesse que Alexander a observava com atenção. Caminharam até o gazebo onde haviam trocado votos e um nó apertou na garganta de Sofia. Difícil acreditar que já se passaram 3 anos. Alexander passou o braço em volta da cintura dela. Os 3 melhores anos da minha vida. Ela sorriu, se encostando nele. Os meus também, até as partes loucas. Especialmente as partes loucas. Grace voltou correndo, segurando um buquê de flores silvestres. Para você, mamãe. O coração de Sofia derreteu. Obrigada, meu amor. São lindas. Grace sorriu e saiu correndo de novo, atrás de uma borboleta. Você está pensando em alguma coisa, disse Alexander, estudando o rosto dela. Como você sabe? Eu te conheço. Ela sorriu. Estava pensando naquele dia em que entrei no seu escritório para pedir demissão e acabei jogando café em você. Melhor, pior decisão da sua vida. Ele riu. Ainda tenho aquela camisa, sabia? Mentira. Verdade. Está no fundo do armário. Um souvenir. Você é ridículo. Ele beijou a têmpora dela. E você me ama por isso. Infelizmente. Grace voltou correndo, puxando a mão do pai. Papai, podemos tomar sorvete? São 11 da manhã. Por favor. Alexander olhou para Sofia, que deu de ombros. É sábado. Vive um pouco. Tá bom. Ele pegou Grace no colo. Mas só se prometer não contar para vovó. Grace deu uma risadinha. Prometo. Foram até uma sorveteria pequena na cidade. Grace escolheu chocolate com granulado. Alexander, baunilha. Sofia, morango. Sentaram-se num banco do lado de fora, observando o mundo passar. Isso é bom, disse Sofia.
Alexander assentiu, com Grace no colo e o rosto dela lambuzado de sorvete. É mesmo. Ela o observou, o coração cheio. Sabe, eu nunca te agradeci. Pelo quê? Por não me deixar desistir, por lutar por nós, por ser o tipo de homem que vale a pena jogar café. Ele riu, os olhos se enrugando nos cantos. Sempre que quiser. Ficaram ali até Grace terminar o sorvete. Melada, feliz e exatamente onde deveriam estar. Naquela noite, depois que Grace adormeceu, Sofia e Alexander estavam sentados na varanda do apartamento, uma garrafa de vinho entre eles. As luzes da cidade brilhavam abaixo, mas Sofia só tinha olhos para o homem ao seu lado. Você sente falta? Ela perguntou. Falta do quê? De como era antes, quando era só trabalho, sem complicações. Ele pensou por um instante, depois balançou a cabeça. Nem um pouco. Mesmo? Mesmo. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Antes de você eu tinha sucesso, dinheiro, poder. Mas eu não tinha uma vida. Você e Grace me deram isso. Vocês me deram um motivo para me importar com algo além do próximo contrato ou do próximo trimestre. As lágrimas arderam nos olhos de Sofia. Você está ficando sentimental de novo. Tenho direito. Ele sorriu. Sou casado com a mulher mais incrível do mundo. Isso mexe com um homem. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Alexander Reis. Eu também te amo, Sofia Reis. E sempre vou te amar. Ficaram em silêncio por um tempo, aquele tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que se conhecem por inteiro. E Sofia percebeu algo importante. Ela tinha ido tão longe desde aquele dia em que entrou no escritório de Alexander, exausta, assustada e pronta para desistir. Ela cresceu, mudou, virou alguém de quem se orgulhava, e Alexander esteve lá em cada passo, desafiando, apoiando, amando. Não tinha sido fácil. Houveram brigas, mal-entendidos, momentos em que ela duvidou se iam conseguir. Mas conseguiram, porque no fim das contas eles se escolheram. Todos os dias, e era isso que importava. Não os gestos grandiosos, não os momentos perfeitos, mas a escolha, o compromisso, o amor. A voz de Grace ecoou pelo monitor de bebê. Mamãe, papai. Sofia sorriu. Dever chama. Foram até o quarto dela. Grace estava sentada na cama, abraçada ao ursinho de pelúcia. O que foi, meu amor? Tive um pesadelo. Alexander sentou na beira da cama e a puxou para os braços. Quer contar pra gente? Ela balançou a cabeça e escondeu o rosto no peito dele. Sofia se sentou do outro lado e passou a mão pelos cabelos da menina. Tá tudo bem. Nós estamos aqui. Sempre, completou Alexander. Grace foi se acalmando até adormecer novamente. Posso dormir com vocês? Murmurou. Claro. Levaram-na para o quarto, acomodando-a entre eles. Grace se aninhou e em poucos minutos já dormia tranquila. Sofia olhou para Alexander por cima da cabeça da filha. Ele sorriu e ela retribuiu. E naquele instante, tudo estava certo no mundo. 5 anos depois daquele fatídico incidente do café, Sofia se encontrava no mesmo escritório onde tudo começara. A Sterling Enterprises crescera exponencialmente e Alexander havia anunciado que se afastaria das operações diárias, queria focar mais na família, na vida que haviam construído. A empresa estava em boas mãos. Victoria fora promovida a CEO e Sofia havia sido convidada para assumir o cargo de Chief Strategy Officer. Era surreal estar naquele espaço cheio de memórias, o lugar onde ela quase desistiu de tudo, onde Alexander a pediu em casamento, onde o futuro deles começou. Está pensando demais de novo, disse uma voz familiar. Ela se virou e o viu encostado na porta, mãos nos bolsos, o mesmo sorriso suave de sempre. Só lembrando. Ele cruzou o escritório e a envolveu nos braços por trás.
Boas lembranças, eu espero. As melhores. Sofia respondeu, recostando-se nele. Você já se arrependeu de ter me pedido em casamento daquele jeito? Ele ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça. Nem um pouco. Foi impulsivo, maluco e totalmente fora do meu estilo. Mas foi real, e eu não mudaria nada. Nem as manchas de café? Principalmente as manchas de café. Ela riu, virando-se nos braços dele. Você é louco. E você me ama, infelizmente. Ele a beijou. Um beijo lento, doce, e Sofia derreteu, como sempre fazia. Algumas coisas nunca mudavam. Uma vozinha interrompeu o momento. Ah, não! Mamãe e papai estão se beijando de novo. Eles se afastaram, rindo, e viram Grace parada na porta. Agora com 5 anos e cheia de atitude. Sofia sorriu. Você vai entender quando crescer. Nunca, Grace declarou, fazendo drama. Meninos são nojentos. Alexander riu. Eu vou te lembrar disso em 10 anos. Grace correu até ele, e Alexander a pegou no colo. O que você está fazendo aqui, pestinha? A vovó me trouxe. Ela disse que vocês estavam trabalhando e que eu podia visitar. Como se tivesse ouvido seu nome, a mãe de Sofia apareceu na porta. Espero que não se importem. Eu sei que estão ocupados. Nunca ocupados demais para essa aqui. Sofia disse, fazendo cócegas em Grace, que caiu na risada. Eles passaram o resto da tarde juntos, os 4. A mãe de Sofia contou histórias das aventuras matinais de Grace, enquanto a menina mostrava um desenho da família. Era adorável, ainda que um tanto abstrato. Essa sou eu, explicou Grace, apontando para um bonequinho de cabelo selvagem. Esse é o papai, essa sou eu, e esse é o nosso cachorro. Nós não temos cachorro, Alexander observou. A gente devia ter um, Grace respondeu esperançosa. Sofia riu, balançando a cabeça. Boa tentativa, meu amor, mas o papai é alérgico, lembra? Grace fez bico. Mas eu quero um cachorrinho. Que tal um peixe? Sugeriu Alexander. Grace pensou por um instante. Posso chamar ele de Brilhinhos? Claro que pode. Ela sorriu satisfeita. Quando o sol começou a se pôr, a mãe de Sofia levou Grace para casa, prometendo sorvete e um filme. Sofia e Alexander ficaram no escritório terminando algumas coisas. Pronta para ir para casa? Ele perguntou, desligando o computador. Quase. Ela pegou o celular e começou a rolar as fotos. Olha isso. Ele se aproximou, espiando a tela. Era uma foto do dia do casamento. Os dois rindo, completamente despreocupados. A gente parecia feliz. A gente era feliz, ela corrigiu. É feliz. Ele beijou o topo da cabeça dela. O melhor tipo de feliz. Saíram do escritório de mãos dadas, a cidade brilhando à frente deles, cheia de luz, vida e possibilidades infinitas. Enquanto dirigiam para casa, Sofia pensou em tudo que os trouxera até ali. As brigas, as risadas, as lágrimas, as alegrias. Tudo tinha valido a pena, porque no fim das contas, ela tinha Alexander, Grace e uma vida que nunca imaginou ser possível. Não tinha sido fácil, o amor nunca é, mas tinha sido real, bagunçado, intenso e absolutamente, perfeitamente real. E isso era tudo que importava. Quando chegaram em casa, encontraram Grace de pijama, encolhida no sofá com a avó. Hora do filme, Grace anunciou. O que vamos assistir? Perguntou Sofia, sentando-se ao lado da filha. Grace ergueu um DVD com orgulho. A Princesa Prometida. Alexander resmungou, fingindo sofrimento. De novo? É um clássico, defendeu a avó. Com esse argumento não dá para discutir, respondeu ele rendido. Sofia sorriu. Vai, admite, você adora esse filme. Ele suspirou, puxando-a para perto. Tá bom, mas eu vou avançar as partes de beijo. Grace caiu na risada. Você sempre fala isso, papai. E sempre falo sério. Os 4 se acomodaram para assistir a um filme que já tinham visto centenas de vezes.
Mas isso não importava, porque estavam juntos, e isso era tudo. No meio do filme, Grace adormeceu, a cabeça no colo de Sofia. Ela acariciava os cabelos da filha, sentindo uma onda de paz e plenitude. Alexander olhou para ela e sorriu. Ela retribuiu o sorriso. Nenhuma palavra foi necessária. Mais tarde, depois que a avó de Sofia foi embora e Grace já estava na cama, o casal se preparava para dormir. "Você já pensou no que teria acontecido?" perguntou Sofia. "Se eu não tivesse jogado aquele café em você?" Alexander fez uma pausa, refletindo. "Acho que, de um jeito ou de outro, a gente teria se encontrado." Mesmo assim, ele a puxou para perto. "Algumas coisas simplesmente estão destinadas a acontecer. Você é um romântico incurável. Só com você." Ela o beijou e ele correspondeu. Por um instante, o resto do mundo desapareceu. Quando se separaram, Sofia encostou a testa na dele. "Obrigada." "Pelo quê?" "Por tudo. Por ser você. Por me amar. Por me dar a vida que eu nem sabia que queria." Ele segurou o rosto dela com as mãos. "Obrigado por ter jogado café em mim." Ela riu. "A melhor decisão que já tomei." Deitaram-se juntos, entrelaçados, e enquanto Sofia adormecia, pensou na mulher que tinha sido, a que entrou naquele escritório pronta para desistir de tudo. Ela havia crescido tanto, mudado tanto, e tudo começou com um momento impulsivo, manchado de café, e um homem que a viu de verdade e a amou mesmo assim. A vida não era perfeita, nunca seria, mas era deles. E isso era mais que suficiente. 10 anos depois do incidente do café, a Sterling Enterprises comemorava seu 20º aniversário. A empresa organizou um grande baile, reunindo funcionários antigos e atuais, investidores e jornalistas. Sofia observava o salão do canto, vendo as pessoas conversarem e rirem. Usava um deslumbrante vestido verde esmeralda, escolha de Alexander, que dizia combinar com seus olhos. Grace, agora com 10 anos e crescendo rápido demais, usava uma versão infantil do mesmo vestido. "As pessoas vão achar que somos gêmeas", ela dissera mais cedo, girando em frente ao espelho. O coração de Sofia apertou. "Você está linda, meu amor." "Você também, mamãe." Agora Grace puxou sua mão. "Posso procurar o papai?" "Ele deve estar por aí fazendo networking. Vai lá, mas fica onde eu possa te ver." Grace revirou os olhos com um sorriso. "Eu sei, mãe." Sofia a observou se afastar entre a multidão, confiante, radiante, tão parecida com Alexander que dava medo, determinação no olhar, foco absoluto, mas com a leveza e o humor de Sofia. Uma fusão perfeita dos dois. Sofia Bennett Hayes. A voz era familiar. Ela se virou e encontrou Victoria se aproximando com uma taça de champanhe na mão. "Victoria? Há quanto tempo?" "Tempo demais." Victoria sorriu. "Você está deslumbrante." "Você também." As duas ficaram lado a lado, observando a festa. "É surreal, não é?" disse Victoria. "O quê?" "Tudo isso." Ela fez um gesto amplo, apontando para o salão lotado. Há 10 anos, essa empresa era metade do que é hoje. E vocês dois mal se falavam. Sofia riu. "A gente percorreu um longo caminho." "Vocês dois, sim," respondeu Victoria, virando-se para ela. "Aliás, eu te devo um pedido de desculpas." "Por quê?" "Por ter duvidado de você. Lá no começo, quando você e o Alexander começaram a se envolver, eu fui super protetora com ele e não enxerguei o que ele via em você. Mas eu estava errada. Você foi boa para ele. Na verdade, a melhor coisa que já aconteceu na vida dele." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. "Obrigada. Isso significa muito." Victoria ergueu a taça e a tocou levemente na de Sofia. "Aos recomeços. Aos recomeços." Do outro lado do salão, Alexander conversava com um grupo de investidores. Grace o encontrara e agora estava empoleirada em seus ombros, sorrindo para os adultos como uma mini-versão dele. Ele mudou.
observou Victoria. Completamente. Alexander? Sofia sorriu. Sim. Antes ele era tão rígido, tão fechado. Agora ele é humano. Sofia deu uma risadinha. A gente fez isso juntos. A noite seguiu com discursos, risadas e brindes. E então chegou o momento de Alexander falar. Ele subiu ao palco com Grace ainda nos braços. Sentou-a no chão, bagunçou-lhe o cabelo e se posicionou diante do microfone. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Sua voz soou firme, segura. Há 20 anos comecei esta empresa com nada além de uma ideia e muita teimosia. A plateia riu. Ao longo dos anos, a Sterling Enterprises cresceu além de tudo o que eu poderia ter imaginado. Enfrentamos desafios, celebramos vitórias e construímos algo de que me orgulho profundamente. Ele fez uma pausa, os olhos procurando Sofia entre a multidão. Mas esta noite quero falar de algo mais importante que margens de lucro ou relatórios trimestrais. Quero falar sobre as pessoas que fazem tudo isso valer a pena, os funcionários que dão o melhor de si todos os dias, os investidores que acreditaram em nós. E, acima de tudo, a família que me lembra por que eu faço tudo isso. O olhar dele se prendeu em Sofia, e ela sentiu o rosto corar. 10 anos atrás, uma mulher muito inteligente e muito corajosa entrou no meu escritório e pediu demissão. Disse que eu era impossível de lidar, que eu exigia perfeição, mas não valorizava as pessoas que me davam tudo. E ela estava certa. Risos suaves ecoaram pelo salão. Aquele momento mudou a minha vida, porque me obrigou a olhar para mim mesmo e perceber que eu estava perdendo o essencial. Sucesso não é só construir um império, é construir uma vida. Ele respirou fundo, a voz levemente embargada. E eu sou grato todos os dias por ela ter me dado uma segunda chance. O salão explodiu em aplausos. Sofia piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Grace pulava de empolgação ao lado do pai. É a mamãe! Alexander olhou para ela sorrindo. Sim, é. E ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Após o discurso, as pessoas cercaram Alexander, parabenizando-o, apertando suas mãos, tirando fotos. Mas ele não ficou. Abriu caminho pela multidão até chegar a Sofia. Você vai me fazer chorar em público, ela disse meio rindo, meio emocionada. Ótimo, ele respondeu, puxando-a para perto. Você merece ser celebrada. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Ele beijou a testa dela com ternura. E eu vou passar o resto da vida te lembrando disso. Grace apareceu de repente, puxando as mãos dos dois. Podemos dançar agora? Alexander a pegou no colo, rindo. Claro que sim. E aí, Sofia, quer dançar com a gente? Sempre. Os três seguiram juntos para a pista de dança. Outros casais se juntaram, mas para Sofia só existiam eles, sua pequena família. Alexander segurava Grace em um braço e a mão de Sofia no outro, e os três se moviam suavemente ao som da música. Isso é perfeito, suspirou Grace com um sorriso sonolento. Sofia encontrou os olhos de Alexander por cima da cabeça da filha. É mesmo. A noite continuou, repleta de risadas e luzes, até que Grace, exausta da emoção, acabou adormecendo numa cadeira. Mais tarde, Sofia e Alexander estavam na varanda, observando as luzes da cidade que cintilavam como estrelas caídas. O som da festa vinha distante, abafado. Dá para acreditar que já se passaram 10 anos? Perguntou Sofia. Parece ontem. E ao mesmo tempo uma vida inteira. Ele a envolveu com os braços por trás. Algum arrependimento? Nenhum. Ela se encostou nele. E você? Só um. Não ter te contado o que sentia antes. Ela sorriu. Antes tarde do que nunca. Bem melhor assim. Ficaram em silêncio, confortavelmente, vendo a cidade brilhar diante deles.
E Sofia pensou em tudo o que tinham vivido, de desconhecidos a inimigos, de amantes a parceiros. Não tinha sido fácil, mas tinha valido cada segundo. Cada discussão, cada lágrima, cada risada, tudo os tinha levado até ali. E ela não trocaria nada disso por coisa alguma. O que você achou da história deles? Conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual nota você dá para essa jornada de amor e recomeços? Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossas próximas histórias emocionantes. Clique na tela final e viva mais momentos cheios de emoção e amor.